Comunicando Direito. Apoio Cultural. Soster Imóveis. Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 3340-8143, Porto Alegre. Farmácia Sanar, Santo Agostinho. Rua Pero Lobo Pinheiro, 2071, Sarandi. Instituto Brasileiro de Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão para o Desenvolvimento Humano. IB Saúde. O IB Saúde pertence ao terceiro setor. É uma associação civil de direito privado sem fins lucrativos. OSS, Organização Social da Saúde. Criada em 2005, desenvolve e gerencia projetos nas áreas da saúde, educação, pesquisa e desenvolvimento humano. Celebra acordos de cooperação técnica, convênios e projetos parceiros com instituições de notório saber, como a Universidade de Caxias do Sul, a URGS na Serra Gaúcha, além de instituições públicas e privadas voltadas ao desenvolvimento humano. Olá, estamos de volta com mais uma programação Comunicando Direito da GSul TV. Nós estamos hoje numa continuação da semana passada falando sobre as eleições, prisão do Lula, se Lula pode ou não pode nesse momento se candidatar, a figura do pré-candidato, se existe de uma forma jurídica ou não, como é que os candidatos podem se lançar em candidato e também se eles podem ou não podem fazer comícios, discursos, fazer campanha, do qual se vê dioturnamente, inclusive o próprio candidato, o pré-candidato presidente Lula, está em comício direto, que se vê através da televisão, se destacando então para vir buscar uma eleição para presidente. Essa semana vi através da televisão da Câmara um dos deputados do PT, no seu final de discurso, o Lula para presidente. Então, se deixa claro que há uma propaganda subjetiva nesse sentido, para saber se é ou não é proibida esse procedimento de campanha antecipada. Estamos aqui na bancada, juntamente com o Thiago de Souza, fazendo os comentários com referência à política de nosso Estado, também algumas posições no sentido da sua experiência enquanto jovem, o que a sociedade jovem precisa para que possa então mudar esse nosso país. À minha esquerda, o Demerval Trajano, do qual já faz parte da bancada, também discutir as formas jurídicas no sentido de que deixar bem claro para a população, você telespectadores, bem esclarecido, porque você tem a caneta na mão. Se o judiciário não puder e não tiver tempo para tirar aqueles políticos corruptos e independente de sigla partidária, você pode, através da sua caneta. Você poderá também fazer algumas perguntas através do Comunicando Direito, gmail.com. Nossa programação será reprisada na quinta-feira, às 13 horas, e também poderá ser assistido através do Facebook, canal do YouTube, também Comunicando Direito. As nossas programações estão lá à sua disposição, telespectador. Como é que está, Daniel? Tudo bem? Tem acompanhado através da Veja, da mídia? O que está? Sim, eu gosto muito de acompanhar os telejornais, né, as revistas. Essa revista de grande publicidade, que a Veja, ela alcance nacional, ela está trazendo esses assuntos, né, um debate e tal. Então eu estou achando assim que a gente está se avizinhando nas eleições, né, doutor Cláudio? E está começando assim a se delimitar como é que vai ser. Então, tá agora aparecendo os pré-candidatos e tal, está começando assim agora essas propagandas partidárias gratuitas, obrigatórias também, estão começando a vir à tona, e trazer os
candidatos a presidente que nós vamos ter no nosso país. Então, cabe ao eleitor olhar bem, examinar e votar, porque não adianta a gente só reclamar, só falar. Como o senhor falou, nós temos a caneta, nós temos o voto na mão. Vamos pensar bem, vamos olhar com carinho, vamos olhar o passado, tem essa lei da ficha limpa que está aí também para auxiliar, para a gente poder se decidir por um presidente da República do nosso país aí, que o nosso país tanto merece, tanto precisa. Uma pergunta que não cala. A sociedade sabe votar? Doutor Cláudio, assim, ó, como é que eu vou falar para o nosso telespectador? O Pelé dizia que o brasileiro não sabe votar. Eu não acho que seja assim. Eu acho que os políticos, eles fazem campanhas assim, né, nababescas, com apeso de dinheiro, e conseguem confundir um pouco o eleitor, entendeu? Por exemplo, eu vou citar um meu caso. Eu tinha uma simpatia muito grande pelo Aécio Neves, inclusive votei nele. Aí a gente acaba vendo o tipo de pessoa que a traição que ele fez ao povo brasileiro. Então, eu acho, não entendo que a gente não saiba votar. Entendo que eles enrolam a população, iludem a população, e a gente aí, uma outra coisa que eu também acho, doutor Cláudio, que nós estamos com poucos candidatos bons. Então a gente acaba votando muitas vezes no menos pior. Tudo bem. Tiago, o que acha da nossa política atual? Tem condições de mudar através da caneta? O que a juventude pensa com referência a essas eleições? Boa tarde, pessoal. Bom, doutor, eu acredito até que existe uma possibilidade de a gente mudar esse Brasil aí. Eu venho acompanhando também bastante nas redes sociais, principalmente, né? Como estava falando anteriormente do Lula, ele vem promovendo comícios em torno do Brasil todo, né? E também complementando o que o doutor Demerval falou em relação ao povo saber votar ou não, eu vou na teoria dele, porque o povo sabe votar, mas os presidentes, os candidatos, quando ele vem a promover a si mesmo como presidente, né, eles têm um poder de persuasão muito alto. Então, a classe mais baixa, eu acredito que seja uma classe mais fácil de se manipular. Como o Nordeste do país seria mais carente, assim, né, e é lá aquele público que eles abrangem para trabalhar, por ser uma população muito grande, né, então eles acabam persuadindo esse pessoal. E como o doutor falou também, eu era muito a favor do nosso presidente, o Temer, por ser para mim, um excelente professor de constitucional, e hoje também estou decepcionado com ele, da forma que ele vem conduzindo o Brasil, assim, de maneira coloquial, a goela abaixo, e eu não concordo com esse modelo de política, assim, né? Mas então eu acredito, assim, que eu acho que a nossa maior arma é nas urnas e tentar mudar isso aí, né? Acredito não tentar anular o voto, mas sim, como tu falou, de repente, no menos pior. Em considerações a essas ideias que a juventude está colocando para a nossa sociedade, existe uma linha de pensamento de alguns deputados de lançar candidatura independente. O que é candidatura independente que está surgindo devagarzinho? A candidatura independente nada mais é da pessoa se candidatar independentemente de um partido político. O cidadão vai lá na Justiça Eleitoral e diz: eu quero ser candidato. Não passa ao sufrágio interno, nas convenções, e aí se lança candidato, chamado candidato independente. Talvez essa seja a solução que nós possamos ter futuramente, para que então não tenha esses candidatos profissionais, se muitos dizem candidatos profissionais, né? Não é? E comprometido, inclusive, nas suas bases eleitorais. Essa sugestão seria plausível, Tiago? Eu acredito que sim. Claro que com uma orientação, né? O pessoal não pode também ingressar na política sem entender da política, porque se a gente for trabalhar no contexto de entender a política, existem muitas ramificações muito complicadas.
Então o pessoal que for ingressar realmente, querer se candidatar para, inicialmente, né, vereador, do municipal, assim, ingressar na política, na parte municipal, primeiramente, é interessante primeiro entender um pouco das leis do seu município, né, e estudar um pouco a política eleitoral, né, como funciona para, na hora de ele se candidatar e vir a falar com o público, não prometer talvez coisas que não venham à sua competência. Doutor Dermeval, o que acha com essa nova linha de pensamento? Isso aí eu não sei se o dia vocês viram o Luciano Huck falando, que é mais ou menos nessa ideia, nesse projeto. Mas eu acho que o Brasil hoje não está preparado, doutor Cláudio. Mas eu comungo totalmente dessa opinião, porque ele vai, claro, passar pelo crivo, a ficha limpa, ele não vai estar aquela coisa, ler a cartilha porque o PT diz isso, ele vai ter que fazer isso. O PMDB bota esse projeto, ele vai ter que votar aquele projeto contrariar. Ele é independente, entendeu? Ele tem um compromisso com quem? Com o povo. Então, ótimo, eu acho que para o futuro, uma coisa assim para amadurecer essa ideia, que eu acho que para o futuro, porque a verdade, doutor Cláudio, nossos partidos hoje estão apodrecidos, né? Vem o PMDB, vem o PT, não tem aquela a coisa partidária minha assim, ó, votar no candidato, mas os partidos hoje eles estão sucateados, eles estão assim, aconchavados, e eles não estão mais vendo o lado do povo. Eles estão vendo o partido como um todo, e que faça bem para o partido, para que depois eles repartam aquele bolo entre os comparsas do partido. Eu acho muito boa essa ideia. A gente tem até que levar em consideração, né, que a pessoa que vai se candidatar e vir a entrar no meio político, né, ele não pode se corromper também, né? Exatamente. Porque a corrupção dentro dos pequenos partidos e grandes partidos é muito grande, é muito tentador. Exatamente. Tanto de orçamentos pequenos, na prefeitura, cidade como Cachoeirinha, até a União, a corrupção, ela vem devagarzinho, e essa pessoa, para não se corromper, tem que ter uma cabeça muito centrada e realmente, como o doutor falou, pensar no povo. Acredito piamente que a nossa democracia está ultrapassada. Tenho certeza que esse modelo do qual está aí não tem solução. É um câncer que está praticamente se alastrando em toda a sociedade. E tenho certeza de que o político que entrar, ou ele segue o caminho da deslealdade para com o povo, ou ele não se elege mais. Por que digo isso? Leonel Brizola, falecido, já dizia na época uma frase: os interesses, tudo existe através dos interesses. Esses interesses nada mais é do que a pessoa querer posições e poder. Essa semana nós tivemos claramente essa ótica no sentido de que a quase futura ministra do Trabalho, a Cristiane Brasil, numa imagem dentro de um iate com algumas pessoas do sexo masculino junto, e aí então, entre aspas, fazendo uma defesa, acreditando ela, para a sociedade, e mais tarde surgiu então algumas gravações no sentido de que ela orientando de como extrair voto, de como enganar os idosos para que ela possa ter aqueles votos e se eleger como deputada federal. É lamentável que essa situação venha ao público, mas a sociedade sabe como é que funciona. Praticamente a maioria busca o voto desta situação. Diz ela então, frase da Cristiane: se eu não conseguir me eleger, o cargo de vocês, o emprego de vocês estarão a perigo. Então é praticamente uma ameaça. Com a solicitação
a orientação e a própria informação do Tiago, no sentido de que o Nordeste é muito direcionado. Lá, Tiago, o pessoal às vezes não tem uma comunicação para fazer um deslocamento de um local ao outro é quilômetros, em cima de um jegue, em cima de um cavalo, e as pessoas não têm a informação. O que ele tem sim é uma casinha de pau a pique, que é feito de taquara e barro, e do lado tem uma cisterna maior que a casinha, e do lado tem uma parabólica maior que a casinha, e aquilo ali disseram para ele que foi um candidato X que lhe deu. E aquele candidato X que lhe deu virou Deus para ele. E ele então não sabe do que está acontecendo no Brasil. E ele vai votar por causa desta cisterna, por causa desta parabólica, porque também ele teve interesse e ganhou alguma coisa. Isso é natural do ser humano. Basta nós, enquanto cidadão, nos comportar e ver o que é bom para nós. Nós também, enquanto eleitor, nós temos o interesse. Nós também temos interesse. O interesse que o político esteja lá, esteja nos representando. E bem, por isso que votamos em alguém. Porque queremos um interesse para a nossa região, região sul. Nós queremos alguma coisa para a nossa cidade. É mais ou menos isso, Semelhor? Correto. E assim, complementando o que eu tinha falado, nós temos essa coisa dos partidos, nós temos muitas pessoas boas, né? Mas ela tem que ler a cartilha do partido sempre. Então ela acaba se envolvendo e indo pela determinação do partido e não do eleitor que votou nele, né? E o senhor falou isso aí do Nordeste, vocês falaram, bem interessante esse assunto. Aí o que acontece? Como o Nordeste é um estado nosso, do país e tal, mas lá a cultura é mais baixa, vão ser coerentes, né? Então eles fazem isso aí, dessa cisterna, uma coisa que virou eleitoreiro, que eu estava vendo uma reportagem uma vez, o Bolsa Família. Foi uma coisa maravilhosa que inventaram esse Brasil. Mas o quê? Virou eleitoreiro, virou angariador de voto. Quando foi feito o programa Bolsa Família, eu estava vendo, ele foi assim, doutor Paulo, um período X para as pessoas, mas uma contrapartida. Está o filho no colégio, entendeu? O que acontece? Nada disso cumpriu, por quê? Porque dá voto. Então esse é o problema. O povo tem que pensar em realmente o Bolsa Família, essa cisterna, isso aí não é uma migalha que o povo se engana. É uma obrigação do Estado. Os impostos são para isso, entende? Só que as pessoas acabam fazendo isso aí um trampolim para ganhar o voto e se perpetuar no poder. Mas eu acho que esse candidato que vocês falaram aí, esse ano infelizmente não vai poder concorrer. O que achas, Thiago? Mais um minuto aí para os comentários. Concordo com o Demerval em relação ao Nordeste, sim, todos esses favores é uma compra de voto, né? Por mais que eles falem que foi o deputado tal, o governador tal que colocou esse material para eles lá, essa benfeitoria para eles, é uma obrigação, porque não é um dinheiro dele, que ele tirou do bolso dele, é um dinheiro do povo. Na verdade, é que ele está sendo pago pelo povo. Quem botou foi o governo, então. Sim. Não o candidato. Sim, o candidato só talvez brigou ou mexeu os pauzinhos dele para colocar naquela região onde concentra um pessoal maior de eleitorado. Então, é naquele foco ali que ele está aprimorando, né? Vai colocar uma cisterna ali para aquela comunidade onde tem mais voto, mas com o dinheiro do povo, o próprio dinheiro deles, dos impostos que eles pagam. Vamos chamar os nossos intervalos, então, e nós já retornamos novamente com os comentários que você, telespectador, tem interesse nas eleições próximas. Comunicando Direito. Apoio Cultural. Soster Imóveis. Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 3340-8143, Porto Alegre. Farmácia Sanar, Santo Agostinho. Rua Pero Lobo Pinheiro, 2071, Sarandi.
Instituto Brasileiro de Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão para o Desenvolvimento Humano. IB Saúde. O IB Saúde pertence ao terceiro setor. É uma associação civil de direito privado sem fins lucrativos. OSS, Organização Social da Saúde. Criada em 2005, desenvolve e gerencia projetos nas áreas da saúde, educação, pesquisa e desenvolvimento humano. Celebra acordos de cooperação técnica, convênios e projetos parceiros com instituições de notório saber, como a Universidade de Caxias do Sul, a UCS na Serra Gaúcha, além de instituições públicas e privadas voltadas ao desenvolvimento humano. Estamos retornando então ao nosso segundo bloco da nossa programação Comunicando Direito. Não esquecemos então de que os senhores telespectadores poderão fazer pergunta para esse programa através de Comunicando Direito, gmail.com. A nossa programação poderá ser reprisada e vista por você, telespectador, através do Facebook, Comunicando Direito, Gmail. Também no nosso canal no YouTube, Comunicando Direito, espaço G, Sul TV. Poderá ser assistido esta programação e as anteriores. Essa programação será reprisada na quinta-feira. Nós retornamos então para o nosso segundo bloco, falando sobre as eleições. Demerval, existe deputado independente? Quando ele concorre, doutor Cláudio, ele tem que estar necessariamente, a gente estava falando que está a previsão de ter independente e tal, mas ele tem que estar necessariamente filiado a algum partido. Ele não é filiado a algum partido, ele não tem como concorrer. Mas no decorrer passou o pleito, se elegeu, aí ele, descontente com as diretrizes do partido lá, ele se desfilia e fica muito. Tem muitos deputados, a gente vê na televisão, fulano e tal, sem partido. Ele não perde o cargo. Só que, claro, quando ele for novamente concorrer, ele tem que se novamente se filiar. No caso, agora, o Bolsonaro estava procurando o partido tal, agora acabou entrando no PSC. Então ele fica, ele é deputado federal. Ele fica um tempo sem partido, mas quando ele vai concorrer, necessariamente, pela nossa legislação, ele tem que estar filiado a um partido político. Muito bem. Não esqueçamos que nós temos então a fidelidade partidária. Fidelidade partidária é aquela, no momento que o candidato se elege através de um partido, o partido se sente dono daquele mandato, não é? E exige a fidelidade partidária para que aquele deputado permaneça naquele partido. Todavia, o que ocorre é que às vezes o próprio partido não quer o candidato. Ele comete um delito, ou ele aparece nas manchetes como corrupto e até mesmo como investigado, abre-se processo ético para que ele seja expulso do partido. O que faz o candidato, então? Para que não seja expulso do partido, ele então pode se desfiliar para entrar num outro partido. Porém, ele fica um período sem partido, até para verificar e até para, talvez até visualizar a sua independência política futuramente, e aí, antes do prazo legal, ele deve se filiar a um partido e se candidatar novamente. Então, por isso que existem alguns deputados que são independentes, ou até mesmo sem partido, nesse sentido. Mas tem alguns partidos que têm solicitado na Justiça um mandato em virtude da fidelidade partidária. A Justiça tem entendido de que a pessoa não pode sair do partido por conta, mas no momento que ele está sujeito a uma expulsão, ou inclusive com as suas ideologias políticas contrárias dentro do partido, então a Justiça entende que ele possa então sair sem perder o seu mandato. Por esse motivo, então, se vê na mídia aí alguns partidos, e o próprio Bolsonaro, no sentido de que praticamente está na primeira lista das pré-eleições, nas indicações, ele está praticamente com 30%. O que ocorre?
Então, os partidos, em virtude dessa numeração de voto, desse interesse de Bolsonaro concorrer à Intenção de presidência voto, da República, ele tem interesse, e os partidos têm interesse que vá, que se filie a seus partidos. Foi o que fez. Nós temos um prazo aí nas convenções agora em julho, e todos eles têm que ter um partido, senão não se elege. Então, Tiago, o que tem visto aí com referência às eleições do Lula? Ele pode ou não pode ser candidato? Conforme a gente falou no programa anterior, né, ele tem esse processo que está rolando aí da cassação, da prisão dele, no caso, né, e estão aguardando aí a conclusão e a decisão do embargo de declaração, que acredito que é um prazo de uns 2 meses para ser julgado, mas ainda tem um prazo para ele se candidatar na Justiça Eleitoral, que é junho ou agosto, se não me engano, que a gente comentou no programa passado. Final até agosto, né? Isso. Prazo final. Mas eu acredito que até lá ele vai ser julgado. Mas após ainda o embargo, ainda ele tem os recurso especial e extraordinário para Brasília, né? Então a gente tem que aguardar como que vai se dar essa situação dele ainda. Essa semana, ele entrou com habeas no Tribunal Regional Federal e não teve êxito. Foi negado, pelo menos a liminar. Ele buscou os tribunais superiores, estão aguardando também uma decisão para não ser preso na segunda instância. E essa semana agora o Alexandre de Moraes, numa decisão contra um deputado que foi condenado a 5 anos de cadeia. Então, no habeas, o Alexandre de Moraes e a turma dele decidiu de que o deputado deve ser preso já na segunda instância. Então, provavelmente seja esta colocação. Numa hipótese de que o Tribunal Superior negue o habeas, ele seja preso logo após o trânsito julgado, na segunda instância, ele pode ser candidato? Pela lei da ficha limpa. Sendo preso? Estando preso na cadeia? Porque eu entendo, doutor Cláudio, que eu vejo vários assim, meus colegas advogados e tal, e falar, né, que ele não transitou em julgado porque tem recursos nas instâncias superiores, como o colega falou ali. Mas teve esse julgamento político que o Supremo decidiu. Mas na hipótese que ele esteja preso, vamos supor, a hipótese é que o Tribunal Superior faça com que julgue ou mantenha a sua decisão de esgotando na segunda instância, que seria esses embargos de declaração, ele seja preso. Na hipótese que ele seja preso... Bom, na hipótese de ele sendo preso, vai ser privada a sua liberdade, né? Então, logo, ele não tem como se candidatar e até, caso se viesse a ser eleito, né, não teria como, porque ele estaria em regime fechado, né? Então, hoje, dentro da prisão, seria impossível administrar um Brasil, né? Até porque preso não vota. Exatamente. E não votando não tem o direito de ser votado. No momento que ele for preso numa segunda instância, não é uma prisão temporária, não é uma prisão, já é uma prisão, ele já está cumprindo a pena. Claro, está cumprindo pena. Não é definitiva, mas já está cumprindo. Não é uma preventiva, não é o 319, não é o 320, ele já está cumprindo a condenação. Porque os recursos para as instâncias superiores, os especiais e o extraordinário, ele não tem o efeito suspensivo. Já está valendo, né? Ele não tem o efeito suspensivo. Posto isso, então, no momento que, se ele for preso numa segunda instância, até por esgotando os fatos da segunda instância, ele já está cumprindo a pena. Por esse motivo, ele está buscando os tribunais para que ele não seja preso. Se ele não for preso, aí sim, ele poderá registrar sua candidatura, poderá colocar e ir lá concorrer através de liminar. Mas eu alerto. Outrora o José Dirceu entrou com um habeas para impedir a sua prisão.
O que ocorreu? O Tribunal Regional da 4ª Região aqui em Porto Alegre negou. Logo após a denegação desse habeas corpus, ele foi preso imediatamente, até dando legitimidade para o próprio juiz de primeira instância fazer a prisão, porque foi apaziguado pelo tribunal. O que poderá ocorrer nessa situação? É a chamada o tiro pela culatra. No momento que ele entrar com habeas e perder todos eles, terminou os recursos. A fundamentação de uma prisão pelo juiz Sérgio Moro vai estar, inclusive, apaziguada, sustentada pelos tribunais. Exatamente. Não é? Então, acredito, a meu sentir, seria até temerário fazer esse tipo de procedimento agora, que poderá ganhar, mas acredito que não vai ganhar esse procedimento. Mas, numa hipótese de uma prisão de segunda instância, com certeza ele estará eliminado pelo sufrágio universal para ser candidato a presidente da República. Então, tem o caso que ele que entrou com o recurso aqui, eu, e ele estava, os advogados dele falando, pô, a gente estava tentando resolver e aumentou a pena ainda, né? Sim. Então, eu acho, mas eu tenho a impressão que é a minha intuição também, né? Claro. Que ele vai ser preso. Claro. Eu acredito que vai ser preso também. Até porque já foi Pelas aprovado provas, já, né? Pelas provas visualizado, não tive acesso aos feitos, mas pela defesa, excelente defesa, né, feita pelo advogado do presidente Lula, inclusive foi feito esse discurso, o próprio tribunal elogiando o papel da defesa, bem elaborada, bem feita, praticamente se exauriu todas as provas. Saiu uma reportagem na Veja do Relógio, que com essa defesa do Lula, ele passou a ser um dos criminalistas mais bem pagos do Brasil. Tá vendo? Muito. Porque, como você falou, os próprios desembargadores elogiaram até um jurista famoso, o problema dele é que ele pegou a causa já perdida. Sim. Porque fez uma defesa excelente. Mas, na verdade, para um advogado não existe causa perdida. Existem entendimentos de juiz contrário à defesa. Por isso que não se esgota qualquer tipo de procedimento. Claro. Ele vai ter uma causa perdida lá no final. Claro. Como é que se diz assim? Trabalho, o advogado, quando ele deixa de recorrer, ele está se desacreditando até na sua própria defesa, porque ele já se esgotou. Então, como se diz, né, o recurso faz parte da defesa. Exatamente. E se não fossem os advogados do Brasil, nós não teríamos jurisprudência, nós não teríamos tribunais superiores, nós não teríamos ideias superiores. Ele é indispensável à justiça, está na Constituição Federal. No artigo 133 da Constituição Federal, onde diz que o advogado, em todos, na primeira instância até a segunda instância, inclusive nos meios administrativos, não é? Onde qualquer procedimento administrativo tem que ter lá um defensor. Por esse motivo é importante que cada um tenha um particular da sua confiança. Exatamente. Não é? Não adianta ser famoso, atuar bem para alguém e não atuar bem. Exatamente. É importante que o cliente tenha o seu profissional de sua confiança, que ele confie. Esse é o bom profissional para ele, cliente. Exatamente. Não é? Então, acreditamos que provavelmente não vai ser candidato, se porventura vem esta decisão de prisão, mas se não tiver, quem impede o ex-presidente Lula de concorrer é a Justiça Eleitoral. Não é a segunda instância, não é a Justiça Criminal, não é a esfera criminal de espécie nenhuma. Vai impedir, se porventura o juiz Sérgio Moro efetuar a prisão dele para que cumpra a sua condenação, aí sim ele não vai poder buscar como se diz lá, né, os atestados de antecedentes que vai impedir. Então, faltando esses atestados, logo já vai trancar. E na Justiça Eleitoral, se porventura ele não tiver
cumprindo a pena, ele poderá ter essa documentação de bons antecedentes e lá fazer a sua inscrição. O que ocorre? Qualquer cidadão que tenha o seu título, que está em dia com a Justiça Eleitoral, poderá fazer a impugnação da candidatura dele, de qualquer uma. E aí sim o Ministério Público poderá apreciar, o juiz poderá apreciar ele concorrer ou não. Mas ele tem os recursos pertinentes. Se negarem, ele poderá chegar até o Tribunal Superior Eleitoral e concorrer através de liminar. Então, ele poderá ter essas condições sim de concorrer se não tiver mandato, independentemente se o habeas for negado ou não. Nós estamos terminando o nosso segundo bloco, nós já retornamos com o nosso terceiro bloco e aguardamos você. Não saia daí, 1 minuto. Comunicando Direito. Apoio Cultural. Soster Imóveis. Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 3340-8143, Porto Alegre. Farmácia Sanar, Santo Agostinho. Rua Pero Lobo Pinheiro, 2071, Sarandi. Instituto Brasileiro de Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão para o Desenvolvimento Humano. IB Saúde. O IB Saúde pertence ao terceiro setor. É uma associação civil de direito privado sem fins lucrativos. OSS, Organização Social da Saúde. Criada em 2005, desenvolve e gerencia projetos nas áreas da saúde, educação, pesquisa e desenvolvimento humano. Celebra acordos de cooperação técnica, convênios e projetos parceiros com instituições de notório saber, como a Universidade de Caxias do Sul, a UCS na Serra Gaúcha, além de instituições públicas e privadas voltadas ao desenvolvimento humano. Estamos então retornando ao nosso terceiro bloco da nossa programação Comunicando Direito da GSUL TV. Nossa programação será reprisada na quinta-feira. Qualquer pergunta para a bancada poderá ser feita através do comunicandodireito@gmail.com. Nossas respostas serão trazidas a você, telespectador, na próxima programação. Essa programação poderá ser assistida novamente na quinta-feira ou também através dos nossos canais das redes sociais. Nós temos o canal junto ao YouTube, seria através do Comunicando Direito, GSUL TV. E também nós temos no Facebook, Comunicando Direito, Gmail. Nós retornamos então nesse nosso bloco e vamos discutir sobre a polêmica situação da Cristiane Brasil, que está tomando conta praticamente do Brasil. Nós temos já praticamente quase 40 dias sem ministra, apesar de ter já saído no Diário Oficial a nomeação dela, mas foi impedida através de liminar pela Justiça. O que ocorreu nessa situação especificamente? Um conjunto de advogados trabalhistas ingressaram com uma ação dizendo que ela não tinha condições morais de assumir tamanha importância desta pasta, que seria o Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho não tem nada a ver com Justiça e Trabalho. O Ministério do Trabalho é do Poder Executivo e Justiça e Trabalho é do Poder Judiciário. Uma sobre aquelas famosas ações trabalhistas, que é a Justiça e Trabalho. E lá, no Ministério do Trabalho, que cuida sobre o crescimento do nosso país, sobre os trabalhadores, sobre carteira de trabalho, sobre praticamente toda a vida do trabalhador. Normatiza o trabalho dentro do Poder Executivo. São coisas praticamente distintas, todavia, esse grupo de advogados entendeu que ela não tinha moralidade para assumir essa pasta na época porque tinha duas ações trabalhistas.
Então essa é a polêmica, se é moral ou se não é moral. O amparo está na Constituição Federal, no artigo 37 da Constituição Federal, onde diz que as pessoas têm que ter moralidade para assumir um cargo público. Dentro desta ótica, enquanto eu, operador do direito e jurista que sou, acredito que 90% dos políticos não têm condições de assumir qualquer tipo de mandato, porque o que se vê através da Lava Jato, praticamente todos os partidos estão ou foram ou estão sendo investigados ou condenados por atos de improbidade administrativa e qualquer outra situação. Então essa seria a discussão e a polêmica. E aí saiu durante a semana outras denúncias. Demerval, tu enquanto operador também, é certo? Não é certo? Dentro do Estado Democrático de Direito é correto essa decisão de impedir alguém de ser nomeado? Eu acho que não, até porque é uma atribuição do presidente da República, mas eu acho que falta ética a essa Cristiane, e ela está desgastada, mesmo que ela venha a ser nomeada, ela está desgastada. Mas esse o Leandro Chagra, o deputado federal Marum, que é o testa de ferro do Temer, está dependendo assim, toda a prova, o que acontece, doutor Cláudio? Eles sabem que ela está desgastada, eles sabem, mas o que acontece? Eles precisam dos votos do PTB para Previdência, para a reforma da Previdência. Os interesses. Novamente, mais uma vez, como o senhor falou, o nosso saudoso Brizola, os interesses, né? Então ela pode até ser nomeada, mas ela não vai fazer um bom trabalho na frente da pasta, porque assim, ela começou a vir à tona, uma pessoa que se ela própria não assinou a carteira de 2 funcionários, o que deixa para os outros? Então ela não tem mais potencial para ser... eu acho que o próprio partido vai acabar assim se posicionando por outra pessoa, sabe? Ou ela vai renunciar, o pai dela já censurou ela nas redes sociais e tal. E eles vão assim, eu acho que vão fazer um conchavo para que ela ou renuncie, ou então o judiciário decida definitivamente para colocar outra pessoa, porque ela está sem condições de ser ministro do Trabalho. Thiago, qual é a tua visão nesse sentido? Nessa polêmica que está? Eu acompanho o Dr. Demerval. Eu acredito que ela possa vir assumir, o ministério, mas ela já está sem moral, já está sem moral, realmente, como tu falaste. Isso. E seria a mesma coisa que tu contratar um advogado que tem vários processos. Falta credibilidade. Exatamente. Então, assim, tu olhar para uma ministra que está conduzindo todo o Ministério lá do Trabalho, na União, todo, e quando tu olha para ela, tu não vê credibilidade. Então realmente, sim, é em cima da ética, assim. Então, eu não concordo se ela vir a tomar posse, Eu, como cidadão brasileiro, eu não concordo e fico até com vergonha do Brasil, assim, pelo fato ocorrido. Imagina que nós temos deputados cumprindo pena, indo para o seu gabinete e retornando para o presídio à noite. Outros com tornozeleira. Exatamente. Imagine você visualizando o prefeito despachando dentro de um xadrez. Isso é imoral, antiético e ocorre. Claro que acredito eu, a meu ponto de vista, de que pegaram ela de boi de piranha, Isso. Para que então possa ter reportagem, a mídia, em furo reportagem. Mas acredito que só a ação trabalhista, Claro. só a ação trabalhista não seria Mas tinha carteira uma posição, porque nesse sentido, na Justiça do Trabalho eles fizeram um levantamento, meu irmão, das empresas, milhares de empresas estão sendo reclamadas por esse caos do país que está fazendo. Tem pessoas que não estão conseguindo pagar empregado por essa crise que ocorreu aí. Tem empresas que fecharam
tem doméstica entrando com ação trabalhista quando patroa, porque o INSS não paga, o governo não paga, a polícia não paga. Então, como é que pode? A gente não sabe o fato concreto, por que se deu essas condições. Nós vimos agora há pouquinho tempo, essa semana, o latino foi preso, né? Essa semana agora, foi preso que não pagou pensão. Hoje o dado do Alagado. O dado também foi hoje, preso porque não pagou pensão. Então essas pessoas não podem assumir cargo nenhum porque foram presos. Por que não pagaram pensão? Claro que a crise econômica. O dado, até pouco tempo, há uns 8 meses atrás, era um ator. Hoje está desempregado. Ele está sem emprego. Claro que ele tinha que buscar ação revisional. Mas ele sabe disso? Ele tem condições e conhecimento disso? Não sabe. O latino está com 9 filhos. Imagine, 9 filhos. Escapou um e foi preso. O que se deu para ele ser preso? Então só ele que sabe, só o advogado que sabe, só o processo que sabe. Então, eu acredito, do meu ponto de vista, Demerval, que processo hoje em dia qualquer um tem. Sim. Está andando de carro aí, bebeu, tem um processo. Está andando de carro, brigou com o vizinho, tem processo. Então o processo em si ele tem que ser analisado, inclusive nos concursos públicos. A pessoa que tem processo, depende do processo, ele tem que levar uma certidão narratória para que a comissão de concurso verifique do que se deu aquele processo. Vou citar um exemplo. Um cidadão está trabalhando no seu mercado, é assaltado, e aí reagiu a um assalto, matou o assaltante em legítima defesa, mas para isso ele tem que provar em legítima defesa, está sendo processado. Então, claro que a comissão de concurso público vai analisar aquela situação que ele não foi a pessoa que assaltou o mercado, foi uma pessoa que estava defendendo seu patrimônio. Então, por que se deu? Por que ela não assinou? Será se não foi temporário e a pessoa foi lá e buscou a justiça? Todo mundo busca a justiça. Então, somente essa posição, eu acredito que a legislação não tem amparo, o poder não pode intervir no outro. É a posição, diz a Constituição Federal, que é do Presidente da República, e é a ele que cabe. Então, o que ocorre, Demer? Acredito que as demais ações, as demais queixas, e o comportamento que ela partiu dali não seria para um cargo de ministra, um cargo de tamanha importância. Então, como diz o Tiago, imoral é uma coisa, ilegal é outra. O que ocorre com a Constituição Federal? Ela diz o seguinte, a pessoa tem que ter uma moralidade, a pessoa tem que ter uma moralidade. É uma coisa. A ética é outra. Ela pode ser moral e ela pode ser imoral e até mesmo antiética, mas ela pode ser só antiética e não imoral. Exatamente. Então, a meu ponto de vista da sociedade que está vendo fora, são contrários a essa posição, porque ela é imoral. Para nós aqui, enquanto cidadão, eu não quero que alguém me represente com esse comportamento. Mas só naquela decisão, acredito, meu irmão, que é uma intervenção de um poder ao outro. Não, concordo. Não é? Se eu acredito na democracia, se eu acredito no Estado Democrático de Direito, eu tenho que seguir aquela linha do Estado Democrático de Direito. Anteriormente, aos outros blocos, nós estávamos falando em política. Hoje não se tem mais ideologia política. Eu sou trabalhista do PDT. Eu sou socialista do PSB. Então a pessoa nem sabe o que é socialista, está no Partido Social. Claro. E o outro está no Partido Comunista e nem sabe o que é comunismo. Exatamente. Porque o pessoal está cada vez mais votando nas pessoas, né, doutor Jorge? Pois é. Tiago, o que tu acha sobre essa situação da Cristiane, das outras denúncias que apareceram? Como eu estava falando anteriormente, eu Lamentável. acompanhando assim é lamentável. Não tem outra palavra assim, é lamentável. E até as imagens dela também no barco lá, né, na situação, na pobreza que está o Brasil, ela andando de arte e
dando um... E parcelar o trabalhador. Exatamente, dando um discurso irreverente, não... Se entrou com a ação, se for por má fé ou não, foi analisado o processo, foi seguido o rito processual. Se ela foi condenada, os 2 trabalhadores apresentaram prova suficiente para tal. Então, mas é lamentável, infelizmente. É importante essa situação que o Demerval colocou, no sentido de que a sociedade ela tem que se alertar com esse tipo de procedimento e que ele também não concorda. É uma situação que a sociedade está sentindo que nós estamos sentindo aqui. Não é, Demerval? Correto. Uma situação que a gente verifica, e não só no caso dela, né? Não só no caso dela. Tu quando colocou que é uma posição política, o Roberto Jefferson, que é o pai dela, indicou, porque é o presidente do PDT, e ele firmou o pé, porque os interesses, e é verdade. O presidente da República, através do seu porta-voz, o Marum, ele vem dito, o governo vai manter, porque ele precisa daqueles votos. Porque se ele não tivesse esses votos, ela nem assumiria. Exatamente. Porque ele disse, qualquer candidato, qualquer ministro, qualquer gente do meu governo, se for considerado culpado ou até mesmo denunciado, ele tiraria do governo. Me lembro. E hoje nós temos o Eliseu Padilha, que é aqui do Sul, denunciado e está lá. Nós temos Moreira Franco, né? Exatamente. Que não é daqui, mas é seu braço direito lá também. Manda chuvas lá, né? Foi denunciado e aí acharam um cargo de ministro para ele. Exatamente. Para não ser investigado pela primeira instância. Então, o nosso recado aqui, pelo menos o meu, é que você, telespectador, tem o poder do voto. Você tem o poder de trocar esses corruptos que aparecem todos os dias na televisão. Nós temos os nossos deputados e vai sair divulgado, com certeza, os meios sociais, a mídia, os empresários vão divulgar quem é corrupto e quem é denunciado ou não. Então você tem um poder da caneta, através do sufrágio agora nas eleições. Você vai escolher quem vai lhe representar, se vai continuar os corruptos ou não. A sua mensagem para o telespectador. Eu quero que vocês, eleitores, pesquisem bem o candidato de vocês. Quando eles vier bater na sua porta, que agora vai começar a pré-candidatura, eles vão vir procurar vocês, analisem, prestem atenção, questionem eles, muito importante, questionem eles e estudem um pouco as promessas deles, porque às vezes eles fazem promessas que são incabíveis, não são da competência deles. Então analisem seus candidatos, prestem muita atenção e voto consciente. Meu irmão. Mesma coisa, eu tenho uma opinião, comum com a opinião do colega ali, porque nós vamos tirar esses sarneiros da vida, essas pessoas que estão lá, se perpetuaram no poder lá e vão ser coerentes, não fizeram nada, só se locupletaram. Vamos oxigenar a política, vamos votar em jovens, em pessoas bem intencionadas, em pessoas comprometidas com o povo, em pessoas que não vão só ler a cartilha do... Renovação é a palavra. Pense bem. Agora tem na internet se consulta, lê da ficha limpa e tal. A gente tem como pesquisar, pesquisa os programas de governo de cada as plataformas que eles querem desempenhar. Quantos projetos ele fez? Os projetos ele fez exatamente, porque geralmente a pessoa não cai lá de paraquedas. Ele já é deputado, já foi... Então, pesquise o que ele já fez quando estava lá na Câmara Federal, para que ele agora ele vá prometer o que ele vai poder cumprir. Então, vamos buscar na política e vamos votar em gente que tenha comprometimento com o povo brasileiro. Muito obrigado, nós estamos encerrando o nosso programa, então. Até a próxima programação. Um abraço, telespectador.
Comunicando Direito. Apoio Cultural. Soster Imóveis. Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 3340-8143, Porto Alegre. Farmácia Sanar, Santo Agostinho. Rua Pero Lobo Pinheiro, 2071, Sarandi. Instituto Brasileiro de Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão para o Desenvolvimento Humano. IB Saúde. O IB Saúde pertence ao terceiro setor. É uma associação civil de direito privado sem fins lucrativos. OSS, Organização Social da Saúde. Criado em 2005, desenvolve e gerencia projetos nas áreas da saúde, educação, pesquisa e desenvolvimento humano. Celebra acordos de cooperação técnica, convênios e projetos parceiros com instituições de notório saber, como a Universidade de Caxias do Sul, a UX na Serra Gaúcha, além de instituições públicas e privadas voltadas ao desenvolvimento humano.